se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Oremos. Deus querido, nos ensina nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor, que haja edificação na ministração da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, e somente a Tua palavra, produza os efeitos, ó Pai, que Te lhe apraz. Ó Deus bendito, nós reconhecemos, ó Pai, que dependemos de Ti. Reconhecemos, ó Pai, que a Tua palavra é viva e eficaz, que ela penetre, Senhor da glória, até a divisão da alma e do espírito, e sejamos, ó Pai, tocados por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu intitulei essa mensagem a princípio, né, a fórmula do sucesso de José. Mas, na verdade, à medida que eu desenvolvi a mensagem, eu percebi que a palavra, a mensagem falava mais sobre como ser feliz. Segredos de felicidade, segredos bíblicos, né? Conceitos bíblicos de felicidade. E aí, na vida de José, nós começamos a escolher alguns pontos da vida dele que nos deram lições importantes de como nós devemos nos conduzir, nos comportar como servos de Deus. Toda a mensagem iria por água abaixo, né, da fórmula do sucesso de José apenas com esse único versículo. Dispensaria qualquer outra explicação, qualquer outro argumento, qualquer outra palavra, qualquer outra pesquisa sobre a vida de José. José tinha sucesso simplesmente porque o Senhor estava com ele. O resto é resto. Mas a gente não pode deixar de observar que a postura de José, a conduta de José, fazia dele um homem diferente, fazia dele um homem que se destacava das outras pessoas. Então, a começar pelo seu nome, José vem do hebraico Yosef, que quer dizer que Javé aumenta. Uma tradução livre seria aumentado, ampliado, né? Que cresce. E Jacó escolheu esse nome para ele porque Jacó já tinha 10 filhos e uma filha quando ele teve José, mas José era o filho da sua esposa amada. José era o filho mais querido de Jacó, foi o filho mais esperado de Jacó. Jacó, como os irmãos sabem, teve 2 esposas e 2 concubinas. Ele teve 4 mulheres. Naquela época havia esse costume no Oriente, em que o homem, apesar de não ser assim no princípio, como o próprio Jesus disse, Deus criou Adão e Eva e só, não criou um Adão e várias Evas, ele criou só Adão e Eva. Mas a cultura daquela época, a sociedade daquela época tolerava isso, apesar de não recomendar. O próprio Jacó não queria ter 4 esposas, ele queria ter uma esposa, que ele amava, Raquel. Mas por conta de um engano que ele sofreu do pai das moças, ele acabou tendo que trabalhar 14 anos para se casar com a pessoa que ele amava. Então, quando José nasceu, Jacó já tinha 10 filhos e uma filha, Diná. Então, Jacó escolheu muito bem o nome desse filho amado. Ele disse: eu já tenho 10 filhos, mas o Senhor ainda assim me aumentou a quantidade de filhos. O Senhor tem me feito crescer. E aí ele escolheu esse nome, né? Aumentado, ou Jeová aumenta, Yahvé aumenta, Yahvé amplia. E aí daí foi dado esse nome para José, né? Yosef, que quer dizer aumentado, Jeová aumenta. E a vida de José, pelo menos no seu início, não mostrava nada disso.
a vida dele não tinha nada a ver com o nome dele. A vida dele não era uma vida, durante boa parte da sua vida, não foi uma vida próspera. Ele passou muitos anos da sua vida sendo escravo, sendo presidiário. E os irmãos conhecem a história. Nós logo em seguida vamos passar por alguns pontos difíceis da vida de José. Mas nós aprendemos algumas lições com José. Nós não vamos seguir a ordem cronológica dos fatos na vida de José. Nós vamos seguir os tópicos que eu enumerei aqui. Primeira coisa que José fez, que fazia com que ele se destacasse, que ele fosse um homem não apenas de sucesso, mas um homem diferenciado. José, ele tratava os outros como ele gostaria de ser tratado. E essa é a primeira recomendação, o primeiro conselho bíblico que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa mensagem. Se você quer ser feliz, se você quer se sentir bem, se você quer prosperar na sua vida, comece a tratar as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado. Quando você faz isso, você está plantando. E quem planta, colhe. E não pense que você vai colher algo diferente do que você plantou. Você colhe exatamente aquilo que você plantou. Não tem como você plantar feijão e colher milho. Se você plantar feijão, a única coisa que você pode colher é feijão. E geralmente você colhe numa quantidade maior do que você plantou. Você planta um caroço de feijão, ele vira um pé de feijão que dá vários caroços de feijão. Então trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Esse é um dos segredos que José tinha na sua vida, na sua índole, no seu caráter, na sua personalidade. Quando ele estava preso, junto com ele foi posto 2 homens que faziam parte da corte do rei do Egito, faziam parte da corte de Faraó. Um era o copeiro-mor, o copeiro-chefe, e o outro era o padeiro-chefe. E eles foram acusados de conspiração contra o reino, contra o império, e acabaram presos, aguardando um julgamento, aguardando as provas serem levantadas para a condenação ou a absolvição deles. E aí esses homens tiveram um sonho e eles compartilharam esse sonho na prisão onde José estava. E José compartilhou a interpretação que Deus deu para ele, José, para aqueles homens. E ele fez um pedido, lembra-te de mim quando você estiver diante do rei. Ele tratou muito bem aqueles homens. Ele tratou muito bem eles porque ele sabia, apesar do foco de fazer o bem não ser esse, ele sabia que um dia um daqueles homens seria liberto, como ele havia profetizado na interpretação do seu sonho, e aquele homem voltaria à presença do rei. E ele pediu um favor desse homem, do copeiro, para que ele pudesse achar graça diante de Faraó e ser solto, ou ser analisado o seu caso, já que ele era inocente, estava preso indevidamente ali no cárcere. Então ele fez o bem para aquele homem. E diz a Bíblia que ele foi esquecido no cárcere. Só foi lembrado muito tempo depois. A própria palavra de Jesus Cristo, nos Evangelhos, Mateus capítulo 7, versículo 12, nós vamos ver 7 referências, se você quiser anotar. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Veja a interpretação do Velho Testamento do ponto de vista de Jesus, o maior comentarista de todos os tempos. Ele sintetizou todo o Velho Testamento
nessa simples frase aqui: olha, faça aos homens aquilo que você quer que os homens nos façam. Se você fizer isso, você está enquadrado em toda a lei mosaica. Se você fizer apenas isso, você não vai cometer absolutamente nenhum pecado. Faça aos homens aquilo que você quer que os homens façam com você. Então, quando nós tratamos as pessoas de forma digna, quando nós tratamos as pessoas bem, mesmo que essas pessoas não tenham nada a nos oferecer, e aí que a coisa fica mais bonita ainda, quando você faz o bem a alguém que não tem absolutamente nada para te dar em troca. Você não espera receber absolutamente nada, até porque a pessoa não tem nada para te oferecer. E mesmo assim você não faz distinção entre ela e uma pessoa que pode te dar algum favor, pode te fazer alguma coisa em troca, mas mesmo assim você faz o bem a essa pessoa. Certamente o Senhor se agrada disso. Você já cumpriu toda a lei e os profetas. A Bíblia também diz em Provérbios 27:18, presta atenção nisso aqui, para os funcionários, para os empregados: quem cuida bem da sua figueira comerá dos seus frutos, e quem trata bem o seu patrão será recompensado. Provérbios 27:18. Isso é uma coisa tão óbvia, isso é uma coisa tão clara. A Bíblia, ela é linda. A Bíblia é extraordinária. Como ela trata de todas as áreas da vida com tanta sabedoria, com tanta pontualidade, com tanta atualidade. Qualquer gerente de RH ficaria encantado com esse versículo aqui. Mas é uma coisa tão direta e tão óbvia que não sei por que muita gente não cumpre isso aqui. Gente, o texto é muito claro. Trate bem o seu patrão e será recompensado. Ponto. Não tem arrudeio, não é muito direto, é muito objetivo, isso aqui é muito simples. Você não pode sabotar a sua própria empresa. Se você está atendendo num comércio, numa empresa qualquer, numa loja, se você atende mal, você está tirando o dinheiro da tua fonte pagadora. Isso não é inteligente. Porque se o seu patrão deixar de receber, você vai ser demitido. É óbvio isso. E nós constantemente, à medida que consumimos, os bens, os serviços desse mundo afora, nós constantemente nos deparamos com pessoas que estão atendendo muito mal. Estão trabalhando muito mal. Estão prestando um serviço muito mal. E aí, fazendo isso, ela está dando um tiro no próprio pé. Porque se a empresa não se sustenta, se ela não dá lucro, as pessoas são demitidas. E pode ter certeza que a demissão vai começar por aqueles que são mais incompetentes, mais malcriados, mais rebeldes, menos dedicados, menos esforçados, e por aí vai. O texto é muito de quem cuida bem da sua figueira comerá de seus frutos. Se você não cuida bem do seu trabalho, você não vai aproveitar do fruto que ele vai trazer para você. Então, primeiro conselho bíblico para viver bem, para ser feliz, para ter sucesso: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Quando você chega num estabelecimento e você é mal atendido, você não gosta. Aí quando alguém chega no seu estabelecimento e você atende mal essa pessoa, certamente ela também não gosta. E o que está acontecendo? Você está plantando e você vai colher. Não tem como não colher. Segunda coisa, segundo conselho, são apenas 4. Nós vamos dividir nesses 40 minutos de mensagem.
Comunique com clareza. Seja claro. Diz um ditado, né, que o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Então seja claro ao comunicar as coisas. Seja transparente quando couber, né, a objetividade, a transparência. José, quando foi interrogado por Faraó, foi levado até Faraó para interpretar o sonho dele, ele deu muitos detalhes de todo o procedimento, de toda a questão da operacionalização, da logística do Egito. Que coisa bonita eu falei agora. Então, ele poderia guardar aquele segredo ali para ele, mas guardar aquele segredo para ele levaria ele e toda a nação e a sua família e boa parte do mundo daquela época para o fundo do poço. Então ele compartilhou com o Faraó todos os detalhes do que era necessário fazer para que a nação fosse salva da calamidade que estava por vir 7 anos depois daqueles dias. E isso resultou na salvação dele, José, de todo o Egito, da própria família dele que comprava no Egito para se alimentar, e de uma quantidade de pessoas que a gente não tem nem como calcular, foram abençoadas e alcançadas porque José teve visão. José teve uma visão, compartilhou essa visão com a pessoa certa, de forma clara, de forma objetiva, e isso resultou no sucesso da vida dele, na salvação de boa parte do mundo daquela época. Ele fez a diferença. José fez a diferença através do comportamento dele, através da postura que ele tinha. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, tem uma referência muito interessante que o próprio Deus fala para o profeta. Ele diz assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Talvez essa foi a primeira versão do banner, do outdoor. A visão que o profeta recebeu de Deus precisava ser comunicada com clareza, precisava ser comunicada de forma direta, de forma inteligível por qualquer pessoa que passasse, o interesse de Deus é que aquilo fosse claro, que fosse visível à distância. Então José seguiu esse modelo bíblico de como ter sucesso, ser claro, ser objetivo, ser direto. O terceiro conselho que a Bíblia nos dá, dos 4 que nós vamos ver hoje, é que tudo tem um preço. Na vida de José, a gente percebe que José se tornou o primeiro-ministro do Egito. Ele era o chefe de todo o governo do Egito, ele só estava abaixo do próprio imperador. Mas para chegar aí volta ao começo da mensagem. José, ele passou pela perseguição dentro de casa, pelo ciúme dos seus irmãos, ele passou pela cova, onde foi lançado, ele passou pela venda, ele foi vendido pelos irmãos aos seus parentes ismaelitas, ele foi revendido pelos ismaelitas para os egípcios, ele passou pela escravidão, ele passou pela calúnia da esposa de Potifar, ele passou pela prisão. José foi preso inocentemente. Ele passou por isso tudo para poder alcançar o sucesso. Ele passou por todos esses momentos difíceis da vida dele para poder alcançar aquele momento da vida dele, o ponto alto da vida dele. Só aconteceu porque ele passou por todos esses momentos de prova, de dificuldade, de lutas.
Talvez isso foi um tratamento intensivo na vida de José, para que o cargo que ele ocupasse não lhe fosse um tropeço na sua vida. Na verdade, eu enumerei apenas alguns aqui, mas eu me lembro que há uns 10 anos atrás, ou 14 anos atrás, melhor parar de contar, né? Está ficando preocupante. Eu preguei num sermão que falava sobre a vida de José, e nós destacamos 11 pontos da vida de José que ele sofreu extremamente, desde a morte da sua mãe, o nascimento de Benjamim, até a traição do padeiro, do copeiro, o esquecimento no cárcere. Então nós contamos 11 pontos da vida dele que eram pontos traumáticos, que eram pontos que causaram feridas na alma dele, no seu ser, e que poderiam fazer dele uma pessoa frustrada, uma pessoa derrotada, uma pessoa caída. Mas todos esses 11 pontos-chave na vida de José, que lhe causaram dor, que lhe causaram marcas na sua vida, na verdade fortaleceram ele, prepararam ele, moldaram o caráter dele para ele se tornar o homem que ele se tornou aos 30 e poucos anos de idade. E aí, quando ele está diante de Faraó, e Faraó começa a falar tudo que ia fazer com José, tudo que ia alcançar, tudo que José ia ter, ia receber, ia possuir. Eu enumerei também 11 pontos, né? Um anel, ele se casou com uma filha do sacerdote de On, ele recebeu a carruagem, e eu contei 11 coisas que também não vem ao caso agora nessa mensagem, isso é uma outra mensagem. E aí ele foi provado em 11 áreas da vida e foi exaltado em 11 áreas da vida dele. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, uma coisa interessante. Nós vimos aqui o preço do sucesso antes de ser alcançado, né? Você talvez está num momento da sua vida que está sofrendo, você está passando por privações, por desemprego, por dificuldades, por enfermidade. Eu não sei o que você passa na sua vida hoje, mas pode ter certeza, isso pode ser uma etapa da sua vida que está te preparando para um momento de exaltação da parte de Deus, assim como foi com José. No caso de José, isso demorou aproximadamente uns 15 anos de luta, de dor, de sofrimento, mas como diz o versículo que nós lemos, o Senhor estava com José. O escritor do Gênesis, Moisés, ele repete isso em 4 vezes, 4 locais da Bíblia. E o Senhor estava com José. Ele diz que o Senhor estava com José em momentos em que José estava sofrendo muito e estava num momento muito ruim da sua vida. Nesse ponto aqui, que nós lemos no capítulo 39, José estava preso. Agora se coloca no lugar de José, agora. Vocês mulheres, imaginem-se dentro do bom pastor, agora, hoje. Imagine se você estivesse dentro de uma cela no bom pastor hoje. E vocês, irmãos, imagine se vocês estivessem em uma cela no Aníbal Bruno, agora. Lá, preso, sentado no chão, com um monte de outros presos, marginais, criminosos. Se imagine nessa situação. Aí chega alguém para você e diz: o Senhor está contigo. Eu não sei como eu reagiria se eu ouvisse uma coisa dessa. Eu dizia: por que eu estou aqui? É verdade, o Senhor está comigo, e essa minha situação? Tá, né? Parece meio incoerente, né? Eu estou lá na pior situação da minha vida e o Senhor está comigo. O que é que isso nos ensina? Que a tua condição de vida, que aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, não é prova da presença de Deus ou da ausência de Deus na tua vida. Porque se fosse pelo exterior, se fosse pela aparência, se fosse pelos indicadores, se fosse por aquilo que é visível,
Ninguém diria que Deus estava com José. Ele estava preso. Ele estava no pior momento da vida dele. É verdade. Aleluia. Aí a pessoa está muito bem, está rico, está próximo. Ah, Deus está com aquela pessoa ali, ele está prosperando. Quem garante? Manassés foi um dos reis que mais prosperou em Israel, foi o que mais pecou. Jeroboão, a época de Jeroboão, militarmente, os muros das cidades fortificadas, tudo era top de linha, era uma potência. Mas ele estava extremamente afastado de Deus. Jeremias, jogaram no poço, tiraram do poço, bateram. Ele botou um negócio nas costas, quebraram nas costas dele. Ele botou um de ferro. Foi privado de tudo. E um homem que estava extremamente íntimo de Deus. Elias, Eliseu, eles não tinham nada. A descrição da casa em que Elias dormia tinha um banco, uma mesa, uma cama e um candeeiro. Pronto. Não tinha home theater, nem TV de LCD de 80 polegadas na casa dele, não. Meu Deus. E foi um homem que não conheceu a morte. Deus o trasladou, Deus o tomou para si vivo. Tamanha era a comunhão dele com Deus. Mas ele não tinha absolutamente nada. Então, medir a prosperidade de alguém a partir do ponto de que ser próspero é ser fiel a Deus e não ser próspero é estar em pecado, é exatamente aquilo que os amigos de Jó fizeram com ele. Jó, confessa logo o teu pecado. Nem sempre quando as coisas não vão muito bem, quer dizer que Deus não está contigo. Então, José é uma prova disso. Ele lá no cárcere, capítulo 39, e ele recebe o testemunho de Deus. O Senhor estava com José. Glória a Deus. Entenda que o Senhor está contigo agora. Sua situação pode não ser a melhor, sua situação pode não ser aquela que você desejava que fosse, mas o Senhor está contigo. Graças a Deus. Esse é o preço antes do sucesso. Toda essa prova, todo esse sofrimento, toda essa luta que molda o caráter, que aperfeiçoa. Mas às vezes algumas pessoas, quando alcançam o sucesso, elas pagam outro tipo de preço. Tem gente que paga um preço grande para ter sucesso. E tem gente que começa a pagar o preço depois que tem. E isso é muito perigoso. Nós vamos ver isso no último ponto, logo em seguida. Mas antes eu gostaria que vocês lessem Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Qual é o preço que o sucesso pode trazer para a vida de algumas pessoas? Eclesiastes 6, 3. Se você não abrir, anota para você ler em outro momento. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta, nem mesmo recebe um enterro decente, é mais feliz do que ele. Esse foi um dos versículos mais fortes que eu li já na minha vida. Ser uma pessoa bem-sucedida e próspera e não aproveitar disso é pior do que ser um aborto, o que o texto diz. Você pode ter tudo na vida, se você não usufrui disso com a sua família, se você não aproveita os seus filhos, se você não aproveita o seu esposo ou a sua esposa, se você não desfruta dos momentos bons da vida, o sábio Salomão diz que até um aborto é mais feliz que você. Qual o preço de tanto sucesso? Qual o preço de tanto esforço para conseguir
alguma coisa, para conseguir sucesso, para conseguir dinheiro, a que preço isso está saindo, a que custo o sucesso vai sair para você. Uma vez, há alguns anos atrás, vou parar de dizer números agora, né? Setembro está chegando aí, meu aniversário é em setembro, então a gente tem que começar a parar com os números. Alguns anos atrás eu fui para uma entrevista de emprego numa empresa de software em João Pessoa, na Paraíba. E aquele executivo, ele encontrou meu currículo na internet e viu que eu tinha conhecimento na área de contabilidade e tecnologia. E ele tinha um software de contabilidade e precisava de alguém que conhecesse tecnologia para editar, fazer manutenção do software. E aí, no meio da conversa, ele deixou esperando um bocado. E enquanto eu esperava para a entrevista, ele ia conversando comigo e ia mexendo nos papéis. E no meio da conversa, ele deixou escapar que naquela hora já era de noite, eram umas 6 ou 7 horas da noite. Já faziam quase 15 horas que ele estava trabalhando. E aí eu vi fotos da família dele em cima do birô, dos filhos, da filha, da esposa, e eu me perguntei até que ponto aquilo valia a pena. E ele disse que isso se repetia todos os dias praticamente, inclusive em algumas horas do fim de semana também. Ele praticamente não vivia, ele só vivia em função daquela empresa, daquele seu negócio. E o agravante disso é porque ele não era um homem solteiro que estava no início da vida e que tinha que realmente correr atrás e compensar dessa forma. Ele já estava casado, talvez no segundo ou terceiro casamento, e provavelmente os primeiros casamentos foram perdidos por conta dessa rotina que ele tinha. E aí, quando eu li esse texto, me veio à memória esse homem. O homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos, contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta, nem mesmo recebe um enterro decente, é mais feliz do que ele. A felicidade dessas pessoas é comparada com a felicidade de um aborto. A alegria dessas pessoas é igualada pela Bíblia à alegria de um aborto. Esse é o preço do sucesso para algumas pessoas. E, na minha opinião, é um preço muito alto. E o último conselho, para nós encerrarmos nesses 5 minutos finais, é humildade. Recapitulando, nós vimos que os 4 conselhos que a Bíblia nos dá sobre como sermos mais felizes, termos sucesso e sermos felizes, porque talvez essas palavras deveriam estar ligadas mais intimamente, porque ter sucesso sem felicidade não é sucesso. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, comunique as coisas com clareza, entenda que há um preço para o sucesso e, por último, seja humilde. José, ele foi extremamente humilde na sua vida, todos os momentos da sua vida. Quando ele estava no poder e revelou aos seus irmãos quem ele era no Egito, os irmãos dele, a Bíblia diz em 2 momentos, os irmãos dele ficaram com muito medo da vingança de José, porque José tinha poder nas mãos para executar todos os irmãos dele, todos aqueles que venderam ele, todos aqueles que jogaram ele no poço, todos aqueles que se aproveitaram da sua fraqueza
para o explorar, para o humilhar. Ele tinha nas mãos a chance de se vingar dos irmãos dele, mas ele foi humilde. Ele disse: Deus permitiu que a vossa maldade se tornasse em bênção para mim. E aí os irmãos dele, depois desse discurso, eles aceitaram e confiaram em José. Mas aí quando Jacó morreu, eles disseram de novo: pronto, agora que papai morreu, talvez ele não fez alguma coisa porque nosso pai estava vivo e ele não queria contrariar o nosso pai. Mas agora que nosso pai morreu, certamente ele vai se vingar de nós. E mais uma vez sentiram medo de José, e José mais uma vez explicou, porque José era crente. José era crente de verdade, independente da circunstância. Porque tem gente que pode, se tivesse a oportunidade, mas graças a Deus, Deus não dá a oportunidade. Que mostra que realmente nascemos de novo, somos novas criaturas. É quando se tem a oportunidade de fazer o mal e não se faz. Quando se pode fazer o mal, está com a faca e o queijo na mão e não faz. Isso se chama renúncia. Deuteronômio 8,17 diz o seguinte: não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Esse versículo fala de humildade, de reconhecer que é o Senhor que dá força, que é dele que vem todas as coisas. A partir do momento que a pessoa começa a imaginar que ela é responsável por qualquer coisa, que ela é responsável pelo crescimento da empresa, que ela é responsável pelo bom andamento do processo A ou do processo B, ou de qualquer outra coisa em que ela esteja envolvida, e que se ela não estiver, a coisa não anda. Se você pensa assim na sua empresa, tem alguma coisa errada. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é que te dá força, para adquirir esse poder. Então, reconhecer que de Deus em todas as coisas era exatamente o que José fazia. Até os momentos difíceis que foram criados pelos irmãos dele, ele disse: isso também veio do Senhor. A cova veio do Senhor. A venda veio do Senhor. A escravidão veio do Senhor. A calúnia da esposa de Potifar veio do Senhor. Em cada um desses momentos, a Bíblia diz: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Na escravidão, na casa de Potifar, o Senhor estava com José. Na prisão, o Senhor estava com José. Reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida é o maior sinal de humildade que nós podemos dar. Não é discurso, não é ficar falando aqui: eu sou nada, eu sou um coitadinho, eu sou o menor da casa de Jessé. Quem usa essa expressão, usa talvez de má fé, porque o menor da casa de Jessé foi quem se tornou rei. Então você está meio que contradizendo aí na sua fala. Eu quero ser o menor da casa de Jessé, porque foi o menor da casa de Jessé que virou rei. Então a gente tem essa falsa modéstia na boca dos irmãos: eu sou o menor, eu não sei de nada, eu sou pequeno, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei. E isso às vezes é meramente discurso, é só da boca para fora. Interiormente ele acha que ele é quem faz, ele é quem que acontece, ele é quem manda, ele é quem controla, e tudo. Sendo que o Senhor manda nós reconhecermos que do Senhor vem a força, do Senhor vem a força. José reconheceu isso, e por isso ele era um homem diferente,
dos outros homens da sua época. Por isso ele é um homem que fez a diferença na sua época. Que o Senhor nos abençoe e nos dê força para vivermos a palavra do Evangelho tal como ele é. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esses momentos que passamos na Sua presença. Continua, Pai, abençoando o Teu servo, o pastor Júnior, que abençoa a Tua palavra. Continua, Deus, abençoando os seus obreiros. Cada irmão que aqui estão vai abençoando o Senhor. Senhor amado, vai abençoando a irmã Adejane, toda a sua família. Senhor, todos aqueles que pediram oração, Senhor, vai abençoando, dando vitória. Senhor, também abençoa a Jéssica, que estará viajando amanhã, Senhor. Vai guardando ela, ó Pai, de todo mal. Também, Senhor, vai abençoando o pastor Cleiton, abençoando a Michele, toda a sua família. Nos despede nessa noite, Senhor. Debaixo das tuas asas, Senhor, vai nos protegendo de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber as bênçãos dos apóstolos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que esperam o retorno do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.